Eu quero ler um texto da palavra de Deus junto com você. E eu a tarde toda fiquei pedindo para Deus, ontem fiquei pedindo para Deus um tema para essa palavra. E eu até agora não me veio um tema para essa palavra ainda, mas eu tenho uma palavra poderosa da parte de Deus para o seu coração. E eu quero refletir com você, lá em 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler dois textos. 2 Reis, capítulo 18, do versículo 14 até o versículo 17. Amém? Pode aplaudir a palavra. Glória a Deus. Depois nós vamos ler 2 Reis, capítulo 19, do versículo 14 até o versículo, do versículo 14 também, até o versículo 20, amém? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 18, do versículo 14 até o versículo 17, diz assim: Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laquis: Cometi um erro para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata, e 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor, e o deu ao rei da Síria. De Laquis, o rei da Síria enviou a Ezequias em Jerusalém o seu general, seu oficial principal e o seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Amém, queridos? Agora vamos lá, segundo outro capítulo aí, capítulo 19, versículo 14, e já vou explicar para você o que está acontecendo aqui, amém? Vamos ler esse texto também. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante ao Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dás ouvido, Senhor, e ouve as palavras de Sanaqueribe. Ouve as palavras que Sanaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas estas nações o seu território um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada pelas mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibas que tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Sanaqueribe, o rei da Síria. Feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço que o Senhor traga a revelação da tua palavra e que o Senhor possa penetrar o mais profundo do nosso coração. Manifesta a tua presença e o teu poder, ó Pai. Traz, ó Deus querido, a tua verdade. Exorta-nos, confronta-nos, mas revela também o seu amor, ó Pai, e o teu socorro, o teu favor, ó Pai, a cada um de nós. Os teus filhos entraram na tua presença nesta noite, crendo, ó Pai querido, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. No nome santo de Jesus, nós oramos a Ti. Amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu compartilhar com você o que está acontecendo aqui nesse texto que eu li para você. A palavra de Deus vai falar que o rei Ezequias, que era rei em Judá, cuja capital ficava em Jerusalém, mas também dentro de Israel havia uma outra capital que ficava em Samaria. Por exemplo,
muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, se nós não ficarmos atentos para discernir se aquele rei é de Israel ou se aquele rei é de Judá. Os reis que reinou em Jerusalém eram descendentes de Davi, até os dias de Cristo havia uma linhagem real. Por isso Jesus mesmo foi criticado por não entregar, não pagar impostos, porque a casa de Davi era isenta de cobrança de impostos, porque eles eram Jesus vinha de uma linhagem real que era da tribo de Judá. Agora é importante nós entendermos o que tinha acontecido. Depois que Salomão reinou, e Salomão se contaminou com idolatria, adorando outros deuses, casando-se com mulheres pagãs de outras culturas, trazendo a cultura pagã, as religiões de outros povos para dentro do reino de Deus. Deus manda um profeta até Salomão e diz para ele, pegando um pedaço de pano, ele rasga aquele pedaço de pano em 12 tiras, entrega 2 para Salomão e diz para Salomão: por causa do seu pecado, você está perdendo 10 tribos de Israel. Quando o filho de Salomão, se eu não me engano, Joroboão, começa a reinar, logo em seguida o reinado é dividido. Então um general chamado Roboão, que começa uma nova linhagem, que é a linhagem da família do rei Acabe, começa a reinar agora no norte, aonde se torna o reino de Israel. E ali começa agora uma nova linhagem. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque eles pecaram contra o Senhor, porque eles abandonaram o Senhor, porque eles construíram altares a imagens de escultura, o Senhor os abandonou. E quando o Senhor os abandonou, a palavra de Deus vai nos mostrar que nos dias do rei Ezequias, o reinado do norte foi invadido por este rei chamado Sanaqueribe pela Síria, e todos daquela terra foram levados cativos. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 4, às vezes temos até dificuldade por não conhecer todas essas histórias, de compreender o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Você sabe que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque o judeu da tribo de Judá, que era apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era em Jerusalém, eles se julgavam como uma raça pura, como um povo de uma linhagem pura, mas aqueles que estavam em Samaria, era uma raça contaminada, porque esse rei, ele leva cativo todos os judeus que havia em Samaria, para outra nação, e traz outra nação pagã para dentro da terra de Israel. Então esse povo se torna então um povo agora mestiço, não com uma fé pura. E quando Jesus ele encontra a mulher, e é interessante no Evangelho de João, não quero pregar sobre isso, não posso entrar nisso, mas é importante que a gente vai ver que quando Jesus ele vai para Samaria, ele diz: é-me necessário passar em Samaria. Por que Jesus estava dizendo: é-me necessário passar em Samaria? Jesus estava dizendo: chegou o tempo da restauração desse povo, chegou o tempo de restaurar esse povo. E quando Jesus tem um encontro com uma mulher na beira do poço, que ela é chamada de mulher samaritana, ou até mesmo uma prostituta, como muitos a tratam, na verdade aquela mulher era a condição daquele povo, porque assim como Jesus disse: você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Jesus está dizendo: vocês já tiveram 5 deuses, vocês já tiveram muitos deuses, e o que vocês têm agora não é de vocês. Jesus estava falando da condição espiritual daquele povo, e Jesus entra naquela terra, e Jesus começa a pregar o Evangelho para ela, e ela entende que ela estava falando com o Messias. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando esse rei, a Síria, o Sanaqueribe, que é uma personificação de Satanás, ele consegue destruir o reino de Israel, automaticamente o coração de Ezequias se enche de medo, porque agora, se o seu reino vizinho, que eram os seus irmãos, já tinha sido subjugado, agora o próximo povo que eles atacariam seria Jerusalém, seria atacar o rei Ezequias. E é interessante que antes de qualquer coisa, Ezequias, ele manda uma carta para esse rei inimigo e diz: pede o que você quiser. O que você quer? E ele pede não sei quantas toneladas de prata, mas tantas toneladas de ouro, e automaticamente o que ele fez? Ele foi entregado de mão beijada tudo o que ele tinha para esse rei inimigo. Ele entregou todo o ouro. A Bíblia vai dizer que ele tirou todo o ouro, toda a prata do palácio, tirou todo o ouro do templo do Senhor, ele tirou até o ouro que revestia as portas do templo, ele tirou até o ouro que revestia os batentes do templo do Senhor, e ele entrega para esse rei inimigo. E quando esse rei inimigo
ali no capítulo 18, a partir do versículo 14 que nós lemos, ele recebe todo esse ouro, toda essa prata, ele chama o seu comandante, o seu general, e ele separa um grande exército e manda marchar contra Jerusalém. E aí quando chegaram diante do reinado de Ezequias, Ezequias entrou em desespero. Por que ele entrou em desespero? Porque agora ele não tinha ouro e ele não tinha mais prata para poder comprar nenhuma ajuda e nenhum auxílio. Porque naqueles dias, o que os reis faziam? Quando um rei invadia, vinha para invadir, o que eles faziam? Enviavam um mensageiro até o reinado vizinho e diziam: por grande valor de prata, envia para nos auxiliar o seu exército. E o próprio texto vai dizer que ele estava negociando com o Egito a libertação, para que o Egito mandasse um exército para socorrê-los. Mas quando Sanaqueribe recebe todo o ouro e toda a prata de Judá, onde estava em Jerusalém, Sanaqueribe disse: agora não lhes resta mais nada a não ser se tornar nossos escravos. Agora nós vamos sitiar esta cidade, nós vamos cercar esta cidade, e nós não temos pressa, porque nós sabemos que vocês não têm ouro, nós sabemos que vocês não têm mais prata, e vocês não têm mais alimento. Se vocês lerem esses 2 capítulos, eles vão dizer assim: agora nós sabemos que vocês não têm a quem recorrer, e eu vou dizer para vocês que em breve, muito em breve, vocês vão ter que beber a própria urina e comer as próprias fezes. E vem essa palavra de terror, vem essa palavra de medo, vem essa palavra de desespero. Sabe, querido, Sanaqueribe é uma personificação do mal, é uma personificação de Satanás. Pode ser que Satanás hoje ele não venha até nós com essa cara, com esse jeito, com esse nome, mas Satanás ainda hoje ele continua se levantando para trazer pânico, para trazer desespero, para trazer terror. Imagine uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Quando você recebe uma palavra, você está com câncer, os seus exames deram positivo, querido, naquele momento o desespero toma conta do coração, o medo toma conta do coração, porque você começa a pensar o que já aconteceu com todo mundo, foi o que aconteceu com Ezequias, quando ele recebeu o exército à sua porta, logo ele entendeu que assim como todas as nações haviam sido subjugadas por o rei da Síria, eles também seriam. E aí, queridos, aonde entra algumas coisas que eu quero pensar com vocês, que é muito importante. A primeira coisa que eu quero pensar: existem batalhas que nós temos que guerrear, que o recurso não pode resolver. Porque eu quero dizer, querido, pode ser que o dinheiro não pode ser a solução para o câncer, os médicos não têm solução para o câncer, os tratamentos não têm solução para o câncer, mas nós servimos um Deus que é poderoso, que Ele pode criar coisas, Ele pode fazer nova todas as coisas, Ele pode curar, independente de qual seja a circunstância. Mas às vezes a gente corre para o recurso, porque foi isso que Ezequias fez. Quando Ezequias viu o problema, a primeira coisa que ele decidiu fazer foi resolver o seu problema do seu próprio jeito. Sabe, queridos, quantos de nós, diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma batalha, diante de uma adversidade, diante de uma situação que nós estamos vivendo, nós corremos com a nossa autossuficiência e queremos resolver os nossos problemas? Quantas pessoas estão fazendo negócios que não deveriam, sem consultar o Senhor, sem orar a Deus, sem buscar a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus, sem saber qual é os planos de Deus? Deixa eu dizer para você, os homens fazem planos, mas quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Diz o salmista: muitos confiam em carros e cavalo, mas eu escolhi confiar no Senhor dos exércitos, é porque é do alto que vem o meu socorro. De onde vem o seu socorro? Quem é que pode te livrar? Quem é que pode te dar sabedoria para poder fazer nova todas as coisas? Ezequias, primeiramente, ele tenta fazer do seu jeito, ele tenta fazer na força dos seus braços, ele tenta comprar. Deixa eu dizer para você, queridos, Satanás nunca vai se sentar na mesa de negociação com você. Sabe por quê? Porque ele é um inimigo insaciável. Ele não quer o seu dinheiro somente, ele não quer os seus recursos, ele não quer somente o seu ouro e a sua prata, ele não quer somente a sua saúde, ele quer a sua vida, ele quer a sua liberdade, ele quer tornar você um escravo dele, ele quer subjugar você diante dos problemas. Assim como Ezequias,
muitos, se não todos, nós acredita que a solução para tudo está no dinheiro. Porque muitos ficam pensando assim: estou passando uma crise financeira, mas se eu tivesse 50 mil reais, o meu problema estaria resolvido. Deixa eu dizer para você, está cheio de gente que tem a conta bancária com um número muito alto, e mesmo assim eles vão lá, passam uma corda em algum lugar e tiram suas próprias vidas. O que é isso, pastor? Isso significa que nem sempre os recursos é a solução para todas as coisas, porque o inimigo ele pode trazer dor, sofrimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não podemos. O que Ezequias quis fazer? Ele quis negociar, ele quis fazer uma parceria. Dá para a gente fazer uma parceria com o diabo? Sim ou não? Dá para a gente fazer uma sociedade com o ímpio? Sim ou não? Não. Porque, irmãos, a Bíblia é bem clara: o servo de Deus tem o Espírito Santo de Deus, mas aquele que não é um servo de Deus, ainda opera nele um espírito maligno. Pastor, aonde está isso? Está lá em Efésios capítulo 2. Pode dar certo um homem que casa com uma mulher que não teme a Deus? Pode dar certo uma mulher que casa com um homem que não teme a Deus? A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou a comunhão, ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Que comunhão que pode ter entre duas pessoas com julgos desiguais? Um é mundano, carnal, e o outro é um servo de Deus. Como que nós podemos sentar nessa mesa e achar que nós vamos conseguir fazer uma aliança de paz com aquele que não tem, não carrega o Espírito Santo de Deus? Ezequias achou que poderia negociar com o inimigo. Ele não sabia que o inimigo não queria negociar, só queria os seus bens, só queria a sua saúde, só queria a sua virtude, só queria tudo. Mas de fato o que o inimigo quer é fazer de você um escravo. O inimigo deseja saquear as nossas finanças, ele deseja saquear o amor do seu casamento, ele deseja saquear a sua saúde física, saquear a sua saúde emocional, saquear sua saúde espiritual. Por que nós, seres humanos, infelizmente, às vezes, colocamos mais a nossa fé no dinheiro do que em Deus? Por que nós, seres humanos, achamos que o dinheiro é a solução de todos os problemas? Por que às vezes nós achamos que nós podemos resolver? Querido, não seria muito mais fácil se ele tivesse ido diante de Deus e tivesse clamado ao Senhor? E Deus daria a ele uma direção, e Deus mostraria para ele o que ele deveria fazer? Mas logo ele já saiu resolvendo os seus problemas do seu jeito humano e autossuficiente. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentações e em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Queridos, Deus não tem um problema com a riqueza. Não é um problema que Deus... O problema é que quando tem pessoas que querem ficar rica muito rápido, ele começa a negligenciar os princípios da palavra de Deus. Ele começa a querer fazer negócio com todo mundo, participar de negócios que Deus não está agradando. Você acha que Deus se agradou quando Ezequias tirou o ouro do templo do Senhor? Você acha que Deus se agradou quando Ezequias tirou o ouro das portas do templo do Senhor? Você acha que Deus se agradou quando ele tirou o ouro dos batentes, dos umbrais das portas do templo do Senhor? Porque ele foi agindo precipitadamente. Quantos negócios, às vezes pensando que nós vamos nos dar bem, que vai dar tudo certo. Irmãos, eu falei de manhã, o que tem de gente caindo em golpe? O que leva uma pessoa a cair num golpe, irmãos? É quando você quer comprar um objeto e quer ter muito lucro. É assim que Satanás faz. Satanás quer pegar a gente aonde? Na nossa ganância, achando que a gente pode se beneficiar em tudo, que a gente pode se dar bem em tudo. Deixa eu dizer para você, você como um cristão, antes de você comprar o carro por um preço barato, compre o carro de alguém que tem um nome, que tem procedência.
Quer ficar enrolado? Se envolve com gente enrolada, se envolve com quem não presta, e você vai ficar enrolado até no pescoço. Porque Sanaqueribe era mau por natureza, e Ezequias achou que poderia fazer negócio com ele e sair ileso daquele negócio. E o tiro saiu pela culatra. Porque quando o ouro chegou no palácio de Sanaqueribe, Sanaqueribe disse: agora vocês não têm mais aonde recorrer, vocês vão se tornar meus escravos. Mas nós não tínhamos um tratado. Deixa eu dizer a coisa para você: tratado é para homens de palavra, é para mulheres de palavra. E homens de palavra e mulheres de palavra são homens de Deus, são mulheres de Deus. Agora, homens e mulheres verdadeiramente de Deus, não são homens e mulheres que frequentam a igreja. Porque está cheio de pessoas que frequentam a igreja, mas não sustentam mais as suas palavras, não sustenta a sua palavra, o seu compromisso. Então às vezes a gente acha que vai negociar com o diabo e ele vai trabalhar conosco no princípio, e não vai. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tormentaram a si mesmas, com muito sofrimento. Vocês, porém, homens de Deus, fuja de tudo isso e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Esse primeiro ponto, se eu pudesse resumir ele com uma única palavra: autossuficiência. Um grande problema de nossas vidas é a autossuficiência, quando nós queremos resolver os nossos problemas sem buscar o Senhor. Mais ou menos como Adão e Eva, nós não precisamos que Deus decida por nós, nós mesmos podemos decidir: nós vamos comer desse fruto. Comeram e se lascaram. Está cheio de gente lascada, sabe por quê? Porque não estão buscando o conselho do Senhor, não estão buscando na sabedoria do Senhor, não estão fazendo do jeito certo. Tem gente solteira aqui? Sim ou não? Quem aqui quer casar? Está solteiro e quer casar? Erga sua mão aí. Aí, pode erguer, sem ter medo. Sem vergonha é uma palavra muito feia, né? Isso. Aí, ó, tem algumas mãos aqui. Deixa eu dizer para você: encalhado não é quem está solteiro, encalhado é quem casa mal casado, quem casa com a pessoa errada. Isso sim é estar encalhado, isso sim é estar ferrado. Não se envolva com uma pessoa que não demonstre um amor a Deus. Deixa eu dizer para você, menina, faz tempo que eu falo sobre isso. Se você, menina, está namorando esse camarada aí que está do teu lado, e ele não te respeita, e ele sempre quer ficar passando do sinal, dá um chute na bunda desse rapaz, porque ele não merece você, porque ele não é um homem de Deus, porque um homem de Deus respeita a mulher, e sabe qual é o momento certo, a hora certa. Pode aplaudir, queridos. Agora você, menino, né, você que está namorando aí, garotão, Deus está mostrando os sinais. Preste atenção, olhe para os sinais. Depois será tarde demais. Olhe para os sinais. Se essa mulher está te levando para perto de Deus, ou se ela está te distanciando de Deus. O seu relacionamento, o seu namoro, está acontecendo dentro dos parâmetros que Deus colocou, com santidade? Ah, pastor, deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Depois que faz sexo, acabou. O sexo cega. Ah, depois que tem relação sexual, é uma paixão desenfreada. Sabe por quê? Porque fica cego, não consegue. Agora é maltratada pelo cara e não consegue ver que é maltratada. Depois casa: ah, pastor, estou sofrendo. Ah, pastor, ele não quer ir mais na igreja. Ah, queridos, entra na dependência, sai da autossuficiência, busque o Senhor, busque o conselho de Deus, a direção de Deus. Amém? Sabe uma coisa que a gente aprende nesse texto da palavra de Deus? Segunda coisa, nossa pequenez nos coloca no lugar de vitória. A nossa vitória não está no lugar quando nós nos demonstramos forte, mas a nossa vitória está no lugar quando nós nos demonstramos pequeno e quando nós nos demonstramos fracos. Porque no capítulo 18 diz a palavra de Deus que Ezequias entrega todo o ouro de mão beijada. Ele toma um monte de decisões, dá tudo errado.
Você conhece alguém que toma algumas decisões erradas e toma umas cabeçadas? Não precisa erguer a mão, tá? Todos nós fazemos isso. Uma vez, irmãos, Michele estava grávida da Tamires, que já fez 28 anos agora, e eu consegui juntar um dinheirinho para comprar um carro. Irmãos, o cara chegou na porta de casa com Fusca vermelho. Eu não levei no mecânico, eu não fui ver documento, eu não fui ver nada. Já comprei o Fusca. Falei, esse é o carro, esse aqui mesmo que eu quero. Não busquei consultar, não busquei fazer nada. O cara foi embora, fui lavar o carro, fui limpar o carro, que é isso que a gente faz quando a gente é novo, né? Fica lavando. Quando eu tirei os tapetes de borracha, irmãos, os buracos eram desse tamanho assim, cheio de buraco debaixo. Passou uns 30 dias depois, fui lá dar partida no Fusca, não pegou. Eu falei, eu vou dar um tranco nele aqui. A rua que eu morava era 2 quadras, e lá no fundo já era um buraco, tinha uma erosão no final da rua, de 2 metros de fundura. E eu fui dando tranco, até chegar, quando faltava 3 metros para cair no buraco. A gente tem esperança, né, irmãos? Eu falei, quem sabe eu vou dar mais um tranco e o carro vai pegar. E eu dei o último tranco. No que eu dei o último tranco, não pegou, eu puxei o freio de mão, quebrou o cabo de aço e o carro caiu dentro do buraco. Ficou com a traseira lá no barranco e o focinho lá embaixo, no buraco. E eu abri a porta, desci do Fusca naquela situação, olhando para o Fusca naquela situação, e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse Fusca? Pensando, como que eu vou tirar esse Fusca daqui? E pensando ali, chega uma outra pessoa mais louca do que eu. Eu olhando para o Fusca, ele perguntou, você não vende Fusca? E eu disse, eu vendo Fusca. Eu nem coloquei preço, eu falei, quanto que você dá? Ele falou, te dou um videocassete, uma televisão de 14 polegadas e uma cama beliche. Eu falei, me dá a televisão de 14 polegadas, o videocassete. Joguei a televisão no ombro, peguei o videocassete debaixo do braço, levei em casa e voltei buscar a cama depois. Quantos de nós fazemos negócio assim, irmãos? Sem consultar o Senhor, sem buscar direção, sem buscar um conselho, e isso só traz dor e sofrimento. Aí isso faz a gente entrar num lugar de dependência de Deus, de buscar conselho em Deus, de buscar sabedoria em Deus. Porque quando Sanaqueribe chegou lá e mandou uma carta para ele, dizendo para ele o que faria com ele, sabe o que ele fez? Olha o que diz a palavra aí, 2 Reis 19, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu perante o Senhor. E aí entra o texto que eu li para vocês, e ele começou a orar, olha, Senhor, as ameaças de Sanaqueribe. Quando ele pega aquela carta, já não tinha mais ouro, já não tinha mais a prata, já não tinha mais recursos, um exército gigantesco marchando contra o seu povo, ele no desespero, sabe, querido, é quando nós estamos desesperados, que dentro de nós provoca um clamor, quando nós não temos aonde buscar, quando nós não temos aonde recorrer, quando o diagnóstico é negativo, quando a conta é impagável, quando não tem mais saída, a gente vai para o joelho, vai para a boca no chão, a boca no pó, o joelho no chão, e vamos chorar diante de Deus. Ele vai no templo do Senhor, ele estende a carta no altar do Senhor, e ele ora, e ele começa a dizer, olha Deus, o que esse rei está fazendo conosco. De fato ele subjugou todas as nações, porque as nações, os deuses deles são feitos de pedra, os deuses deles são feitos de madeira, os deuses deles são feitos de prata, de ouro, mas o nosso Deus está sentado num trono e é o Todo-Poderoso. E ele começa a orar, e quando ele termina a sua oração, chega um mensageiro de onde? Um mensageiro do profeta Isaías, porque Deus falou com Isaías, vai lá agora, manda dizer para Ezequias, que eu ouvi a sua oração, e agora, fala para Ezequias, que a luta dele, a luta desse rei não é mais com você, a luta desse rei é comigo. Ei, deixa eu dizer para você, querido, Deus só está esperando o seu clamor, Deus só está esperando você começar a orar, Deus só está esperando você começar a pedir, para que ele entre na sua batalha.
quando nós saímos da carne, quando nós saímos da autossuficiência e entramos na dependência, porque quando ele começou a orar, Deus disse: eu já ouvi a sua oração. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, irmãos, em Tiago capítulo 5, finalzinho do capítulo, houve um profeta chamado Elias, que ele liberou uma palavra profética contra o rei Acabe, e ele disse: Acabe, porque vocês estão cultuando Baal, que é o Deus da chuva, eu vou dizer para você quem é o Deus da chuva. O Deus da chuva é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E eu vou dizer mais, que eu vou orar agora e vou fechar o céu, e vocês podem clamar o Deus da chuva de vocês, e enquanto eu não orar de novo, Deus não vai abrir os céus para que caia a chuva. E ele libera essa palavra, fecha o céu e vai embora. E o texto vai dizer da palavra de Deus que por 3 anos e meio não choveu, houve fome, houve miséria, porque Deus queria mostrar que o Senhor é Deus, somente Deus é Deus. Mas Tiago vai escrever uma informação muito importante no capítulo 5 da sua carta. Ele vai dizer que Elias orava todos os dias. E como que era a sua oração? Deus fecha o céu mais um dia. No outro dia Deus fecha. 3 anos e meio, são mais de 1000 dias. Por quanto tempo você está disposto a buscar a presença de Deus para vencer esse câncer, vencer essa enfermidade, vencer esse problema financeiro, vencer essa depressão, vencer essa ansiedade? Quanto que você está disposto a buscar? Porque no seu lugar, aonde você se sente mais fraco, o lugar onde você se sente a pessoa mais pequena, é o lugar onde Deus vai te encontrar, e Deus vai manifestar o seu poder. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a impotência da mulher cananeia, qual era o problema dela? Ela tinha uma filha endemoniada. Um demônio entrou na sua filha, e ela não tinha quem recorrer. Ela buscou em todos os lugares, mas não encontrou. Mas a sua impotência produziu um clamor em seu coração, e Jesus vai até a sua cidade para libertar a sua filha. A palavra de Deus vai nos mostrar também, queridos, que Jairo, um líder da sinagoga, diante da sua impotência, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha influência, um homem que era conhecido, um homem que tinha poder, mas tinha uma filha morrendo em casa, e nada do que ele possuía podia mudar o contexto, mas isso produziu um clamor. Quando nós nos sentimos impotentes diante das drogas, nós clamamos ao Senhor. Quando nós nos sentimos impotentes diante das enfermidades, nós clamamos ao Senhor. Quando nós nos sentimos impotentes diante da crise financeira, nós clamamos ao Senhor. E quando nós clamamos o Senhor, Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta o seu poder. Eu quero pedir para o Ministério do Louvor subir aqui. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo 11, diz assim: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir-lhe um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo: se nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, tem dia que a gente está cheio de lembrar das coisas, né, do passado, né, irmãos? Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu trabalhava com meu pai sempre foi pedreiro, construtor, e o meu pai tinha pegado uma reforma de uma fazenda em Sales, para trabalhar em Sales, e eu estava estudando, eu não podia ir. E aí, irmãos, eu consegui serviço com um jardineiro. Só que por algum motivo, o meu pai naqueles dias não foi, adiou o serviço. E eu continuei trabalhando com meu pai. E eu não fui no primeiro dia, não honrei o compromisso com o jardineiro. Não fui no segundo dia, não honrei o compromisso com o jardineiro. No terceiro dia ele foi em casa. E quando ele bateu palma, irmãos, e eu saí lá fora,
Pensa num cara que acabou comigo. Mas acabou, mas ele começou a me humilhar, e começou a falar tanta coisa para mim, e ele começou a me agredir com palavras, e o homem chegava a salivar em cima de mim, e meu pai estava na cozinha, jantando, e a casa nossa tinha uma grade assim mais ou menos, eu do lado de dentro da grade, o homem do lado de fora, me ofendendo. De repente meu pai deixa o prato lá na mesa, meu pai vem, bate a mão em cima daquela grade, pula por cima da grade, e peita aquele homem e diz: você está pensando o quê? Você está pensando que esse menino não tem pai? Fala para mim o que você está falando para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Está entendendo, sim ou não? Ei, será que o inimigo está pensando que você não tem pai? Ei, ele é o seu pai. Você não é o bichinho de estimação de Deus. Ele é o seu pai. Nada e ninguém vai tocar em você. Sabe por quê? Porque ele não vai admitir que o inimigo se levante dessa forma sobre sua vida. Ele é o seu pai. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra. Terceiro e último, para terminar aqui, e nós vamos continuar nessa atmosfera aqui. Quantos estão entendendo essa palavra? Deixe de ser autossuficiente. Não pense que os piores dias da sua vida, nos dias que você se sente a pessoa mais impotente do mundo, são os dias que tudo está acabado. Deixa eu dizer que são esses dias que são os dias que Deus nos colocou naquele fundo do poço, para que nós não tivéssemos lugar nenhum mais para orar. Sabe por que Deus leva o povo para o deserto? Pergunta para mim, por que, pastor? Porque no deserto não tem pão, porque no deserto não tem água, porque no deserto não tem recurso. Ei, enquanto a gente tem água, enquanto a gente tem recurso, enquanto a gente tem alimento, nós esquecemos de quem é o nosso pai. Mas aquele povo caminhou por 40 anos no deserto. Deus deu o pão, Deus deu a água, Deus sustentou os seus filhos naquele deserto. Deus vai te sustentar. É porque quando nós estamos fracos é que nós somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa e se manifesta sobre nossas vidas. Deus não vence as nossas batalhas na dimensão humana. Deixa eu dizer para você, para caminhar com Deus tem que ter o coração bom. Então cuida do seu coração, porque tem momento que você vai dizer: é o fim, está acabado. E Deus vai olhar para você e vai dizer: não, é só o começo. Porque Moisés, quando ele disse é o fim, não tem mais o que fazer, Deus disse: eu abro o mar vermelho para que você atravesse sobre ele e comece uma nova proposta de vida que eu tenho para você. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego chegou no momento e disseram: é a fornalha de fogo ardente, não tem mais o que fazer, é o fim, Deus tira a força do fogo. Ei, Deus vai tirar a força desse problema que tem se levantado contra a sua vida, e você vai se levantar em grande poder e autoridade. Quando Daniel chega na cova dos leões, ele olha e diz: é o fim, não tem mais o que fazer. Deus diz: não, é só o começo. Sabe por quê, querido? Deus não vence as nossas batalhas de forma natural. Deus não precisa de circunstâncias. O problema de Abraão era: estou velho e a minha mulher é estéril. Ei, Deus não precisa de idade para fazer milagres. Ei, Deus não precisa de uma conta bancária para fazer milagres. Ei, Deus não precisa, querido, de um diagnóstico médico para fazer milagres. Ele é o Todo-Poderoso, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Quero concluir. 2 Reis 19:33. Só para a gente lembrar, Ezequias tenta resolver o seu problema do seu jeito, com autossuficiência, com ouro e com prata. Dá tudo errado. Ele recebe uma carta, e ele viu que tudo o que ele fez não serviu de nada, e agora estava de fato perdido, porque eles não tinham nem ouro e nem prata. Ele pega essa carta, vai no altar, chora diante do Senhor, na sua pequenez, diante, querido, no seu momento de angústia, ele coloca no altar do Senhor, ele chora diante de Deus. Deus manda o profeta Isaías. Isaías diz, o profeta Isaías manda uma carta dizendo: Deus ouviu a sua voz, e essa luta não é sua mais, é Deus quem vai lutar essa batalha, é Deus quem vai entrar nessa batalha. Versículo 33 do capítulo
capítulo 19, diz assim: pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei, sou eu quem vou lutar por você, e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, diz bem forte assim, ó, junto comigo: naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens. Aplauda Jesus. Agora, é interessante esse texto. Esse texto diz assim, ó: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento da Síria. Agora é interessante que se Deus tivesse mandado um anjo entre as legiões de anjos, são seres celestiais, seres poderosos, como Miguel, por exemplo. Miguel teria feito teria vencido mais de 200 mil homens. Mas Deus diz: essa guerra é minha, essa guerra não é dos meus anjos. Porque aqui o texto diz: o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania, é quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo desce à terra e toca na terra. Ei, deixa eu dizer para você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus se importa com você. Ele não vai mandar representante, Ele não vai mandar recurso, Ele não vai mandar exército, Ele mesmo vai vir ao seu favor. E Ele provou isso na cruz do Calvário. Porque Ele é o seu Pai, porque Ele te ama, porque Ele vai vencer as batalhas que você vai colocar diante dEle. Eu não sei como você chegou aqui, querido. Eu só sei de uma coisa, que eu senti que Deus estava fazendo algo no meio do louvor nesta noite. Eu senti que tem filhos e filhas amadas, e Deus já está dizendo: eu ouvi a sua oração. Irmã Marina, que está conosco online, Deus ouviu a sua oração, minha irmã. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, porque você deixou de fazer na força do braço, você deixou de fazer na força da carne e começou a buscar o Senhor, e Deus manifesta o seu braço forte. Quantos aqui tem um bichinho de estimação? Dê um glória a Deus aí. Quantos aqui tem um bichinho de estimação? Dê um glória a Deus aí. Você permitiria que alguém chegasse na sua casa e agredisse o seu bichinho de estimação com bicudos, com chute? Sim ou não? Não. Então quero reafirmar hoje para você: você não é o bichinho de estimação de Deus. Coloca a mão no seu peito e fala assim: eu sou filho, Ele é o meu Pai, Ele me guarda, Ele me protege, Ele luta por mim, Ele se posiciona em meu favor. Nós vamos adorar. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.